Boa tarde, queridos companheiros, ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O Céu e o Inferno tem como subtítulo ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. No fundo, o Céu e o Inferno, como nós temos dito, e nós temos feito aqui alguns interregnos, não é? Porque nem sempre é possível dar este estudo. O Céu e o Inferno é um livro que fala exatamente da nossa ética, da nossa moral, da necessidade do nosso aprimoramento aos níveis do alargamento da consciência. E Allan Kardec considera muito, é muito interessante, ele considera, fundamenta muita coisa nas linhas filosóficas e nas linhas de interpretação daqueles que contestaram no século XIX o Espiritismo e naqueles que criaram quase que algumas doutrinas filosóficas, alguns pontos de vista que não são bem não são os do espiritismo, não são da filosofia dos espíritos, mas são outros que nós já aqui temos falado e debatido bastante e que vieram criar aqui alguma confusão, alguma celeuma, e o Kardec gosta muito de explicar essas questões. É o caso dos itens 10 a 12 deste nosso capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas, ponto 2, que Kardec intitulou Argumentos em apoio das penas eternas. Mas no que diz respeito a este subtítulo do ponto 2, o autor faz aqui, ou o tradutor neste caso, nota do tradutor, faz aqui um chamado de atenção que diz o seguinte: na primeira edição, este ponto 2, não é? Não traz subtítulo, apresentando somente o item 11, ou seja, continua a ser capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas, capítulo 2, perdão, e não tem depois nem o subtítulo, Argumento em Apoio das Penas Eternas, nem tem o item 11, passando logo para o item 12, os sub-items e depois o item 12. Nós vamos saltar este item 11 e vamos diretamente para o item 12. Porquê? Porque muito daquilo que fala no item 11 tem algumas citações e nós já falámos noutros estudos sobre exatamente esta matéria, estas controvérsias, estas situações. E para não se tornar repetitivo, o que nós aqui fazemos é aconselhar a que leiam o item 11. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, coloquem nos espaços que têm do YouTube e na página do nosso grupo, grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz, para que nós possamos ver se é relevante voltarmos com esta nossa ideia atrás, ou se podemos comentar e responder, ou se teremos que fazer aqui um ponto de intervalo entre avançarmos hoje do 12 para o próximo dia 13 e antes do item 13 fazer aqui um bocadinho de ponto de equilíbrio. A nós parece-nos não haver essa necessidade. De qualquer forma, fica aqui a ressalva, porque é uma decisão nossa aqui de darmos este salto. Hoje vamos comentar este item 12 com o livro Justiça Divina, de Chico, do capítulo 44, que se intitula Divina Presença. E agora sim, feito esta introdução, vamos começar o nosso estudo. Eu espero que estejam todos bem, confortáveis, sentados, enfim, relaxados, que possam respirar profundamente, tranquilizar a mente e o espírito, elevar o pensamento ao mais alto e preparar-nos assim ao nível mental e ao nível do nosso próprio coração, da nossa própria energia, transmutando-a para a energia de luz, de paz e de amor através da respiração, da elevação da nossa consciência aos nossos mentores, aos nossos guias e aos seres de luz que nos acompanham nestes estudos. Não esquecendo o que disse o nosso querido e amado irmão maior, nosso querido Mestre Jesus:
Onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. E aqui nós estamos muitos. Fisicamente, aqui online estamos duas, mas mais tarde seremos muito mais, não é? À medida que cada um de vós for vendo o estudo. Mas em termos de irmãos sem matéria densa física, somos muitos, somos imensos. E todos temos um fator comum, é a necessidade de aprender. A necessidade de aprender a sabedoria dos espíritos, daqueles que já fizeram o nosso caminho e que já estão em conhecimento mais avançados do que nós, a procura de conhecimento dentro de nós mesmos, na forma como ecoa este estudo na nossa própria consciência. E essa é, para todos os encarnados, a grande missão. Mas não é só para os encarnados, é também para os desencarnados. Nós continuamos sempre a evoluir, sempre a aprender e sempre a caminhar para a luz, para a paz e para o amor. Assim é a nossa vontade. Amado Pai Celestial de luz e bondade, te pedimos nesta hora, fiques com todos, encarnados e desencarnados. Nos intuas bons pensamentos, boas reflexões, bons entendimentos, e que a tua luz maravilhosa nos possa envolver a todos no teu halo dourado, purificado e amoroso, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então ao capítulo 7º do livro O Céu e o Inferno, a doutrina das penas eternas, item 12. E diz-nos assim Allan Kardec: ainda se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa que é dada aos bons, sede eterna, deve ter em equivalência uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa. Ora bem, vamos lá refletir. Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou desgraçada. Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da sua criação. Se assim não fosse, Deus não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito, e do mérito adquirido não pode perder o fruto. Caso contrário, ela degeneraria. A eternidade da felicidade é, portanto, a consequência da sua imortalidade. E daqui nós já podemos desmistificar esta questão da punição e da recompensa, não é? Como temos vindo a falar. Quem se pune somos nós a nós mesmos. Ou somos nós aos outros, que ainda é mais grave, não é? Que ainda é mais grave. A recompensa que nós vamos ter, também somos nós que a damos a nós mesmos. Mas como? Nós já sabemos que somos energia, nós já sabemos que somos uma matéria neste plano de terceira dimensão, ou nesta escala de penas, de provas e expiações ainda. Nós ainda somos muito densos, ainda temos uma consciência com uma vibração muito densa, não é? Mas estamos a fazer o melhor que podemos. Para quê? Para evoluirmos. E porquê é que nós queremos evoluir? Porque nós queremos ser felizes, nós queremos estar em paz, nós queremos estar em harmonia e ser tranquilos. Às vezes não sabemos como, não é? Porque vivemos num meio muito denso, vivemos com solicitações de vária ordem neste plano em que estamos inseridos. E assim é porque nós temos que aprender com as nossas tentativas e erros, nós temos que aprender nesta escola da vida. Por isso é que o mérito
e a punição, ou seja, a punição e a recompensa, estão inteiramente na nossa mão. Na nossa mão, no sentido de que nós é que escolhemos, ao segundo, aquilo que fazemos e aquilo que escolhemos. E nós já vamos tendo consciência de se escolhermos coisas densas e complicadas, se escolhermos sentimentos e vibrações muito densos, nós vamos ter uma punição para nós mesmos. Porquê? Porque quando nós ofendemos alguém, quando nós emitimos um sentimento de raiva ou de crítica para alguém, os primeiros a sofrerem a vibração desse tipo de sentimentos somos logo nós, não é? E nós já vamos sentindo isso, porque nós dentro de nós ficamos mal, ficamos agitados, ficamos pesados, ficamos magoados e muitas vezes perguntamos, mas porquê é que eu... É porque nós transmutamos a nossa vibração para baixo, para uma densidade mais baixa. Por opção de quem? Por nossa opção. Perante uma situação, seja ela qual for, nós temos sempre, no meio de provas e expiações, que é este, nós temos sempre duas opções, porque nós vivemos num mundo dual, tudo é dual. Então, nós temos sempre duas opções. Ou nós escolhemos entrar numa opção mais densa, ou nós escolhemos entrar numa opção menos densa. E daqui vem a punição, se nós optarmos pela primeira, uma vibração mais densa, ou vem a recompensa, não é? Tudo depende do quê? Da nossa capacidade de estarmos atentos às situações, da nossa capacidade de entendermos o tipo de opções que queremos tomar. Nós vamos escolher defender uma barganha por orgulho ou por ego? Nós vamos ter uma punição, é uma questão de tempo. Não é que alguém nos venha punir, nós mesmos é que estamos a trazer para nós este tipo de vibração. E o mesmo acontece se nós optarmos por uma solução de vibração mais leve, não é? Que nós já possamos considerar essa opção, já é um indicador de evolução. E então a nossa recompensa também será termos um bocadinho mais de paz. Estamos a defender o orgulho e o ego? Provavelmente não. Provavelmente estamos numa vibração mais de compaixão ou compreensão ou até perdão. Seja por nós, porque nós identificamos uma determinada situação como densa e nós temos compaixão connosco mesmos e dizemos isto não me vai fazer bem, eu sei que se calhar eu até responderia de outra maneira, até agiria de outra maneira, eu ainda tenho uma vibração muito baixa, eu depois não consigo resolver a situação. Ou até por puro amor. Eu amo a mim mesma e eu não vou entrar nesse tipo de vibração. E continua lá Kardec. Porém, antes de chegar à perfeição, ela tem que sustentar lutas, travar combates com as más paixões. E aqui temos a evolução natural da própria alma. Não tendo Deus criado a alma perfeita, mas suscetível de o ser, a fim de que tenha o mérito de suas obras, ela pode cair em falhas. E nós sabemos isso, todos nós sabemos isso muito bem. Nós estamos muitas vezes a vibrar bem, estamos tranquilos, estamos harmoniosos, até compreendemos situações muito complicadas e na nossa mente, no nosso quadro mental, nós já conseguimos ver essas situações com harmonia, até já conseguimos levar as situações com diálogo e com enquadramento, com tranquilidade, e aí é uma opção nossa no sentido da recompensa, e depois acabamos por entrar numa barganha. Porquê? Às vezes por excesso de confiança nosso. Como já nos sentimos tranquilos, porque já conseguimos, num determinado enquadramento, optar por uma situação de harmonia, de compreensão, às vezes de compaixão, ou simplesmente porque entendemos que outra opção nos faz mal a nós e faz mal àqueles que estão connosco, e ficamos um bocadinho desfocados, ou seja, ficamos com um bocadinho de excesso de confiança em nós mesmos. É o suficiente para as coisas poderem virar ao contrário, não é? Porque depende das situações, mas, por exemplo,
quando nós sabemos que estamos a dialogar com alguém que tem como princípio estimular reações ou argumentos que nos possam tirar do sério, nós podemos optar sempre pela compreensão, até pela compaixão, porque nós já sabemos que determinada pessoa, determinadas pessoas têm aquele quadro mental, têm aquele modus operandi, têm aquela tendência, e nós até já vamos preparados para enquadrar tudo isso em compaixão, em harmonia, e conseguimos, até determinada altura, às vezes sempre, o que é ótimo, manter tudo muito harmonioso. Mas às vezes, não é? Nós baixamos um bocadinho a guarda, como se diz na gíria, não é? Nós temos excesso de confiança em nós mesmos, porque estamos a conseguir atingir um estado de harmonia dentro de nós, já não nos ofendemos, já não criticamos, já estamos tranquilos, já conseguimos gerir as situações com alguma calma, mas os outros à nossa volta, quem tem um quadro mental de barganha, não fica satisfeito e vai continuando a provocar. E nós estamos já com a guarda baixa e sem querer, ou sem querer, não é sem querer porque nós queremos, mas desfocando do ponto de harmonia, nós entramos nessas situações. E depois, quando nos consciencializamos, não ficamos nada bem. Porquê? Porque temos a consciência de que aquela aprendizagem foi necessária para eu me conhecer melhor, certo? Ou seja, eu ainda não estou perfeita para aguentar muito tempo determinada postura, quer dizer que tenho que estudar mais, tenho que trabalhar mais a minha consciência, tenho que trabalhar mais dentro de mim mesma, não é? Portanto, foi uma lição positiva pela negativa, mas eu criei ali a minha própria punição, no sentido de trouxe para mim, por, por excesso de confiança, digamos assim, na minha postura, eu trouxe para mim uma reação mais negativa, que eu mesma acabei por impulsionar de alguma maneira. Não sei se eu me estou a fazer clara, eu não gosto de dar exemplos muito reais, mas porque não quero criar, cada um tem o seu quadro, cada um tem a sua situação, mas para pormos aqui as coisas de uma forma não exatamente clara, mas dar aqui um exemplo que eu penso que pode ser comum a toda a gente, porque nós temos que lidar com aqueles com quem nos harmonizamos e com aqueles que menos nos harmonizamos, não é? E continua Kardec, suas falhas são as consequências da sua fraqueza natural. Claro, não é? Eu consigo sustentar determinado comportamento, enquanto eu tenho esse comportamento já trabalhado. Mas quando mudam as condições à minha volta, eu ainda não as tenho trabalhadas e, portanto, eu tenho aqui uma falha. Se por um erro ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais forte. E aqui é a tal questão. Deus, o princípio criador, o nosso Pai Celestial, a presença divina é um criador de amor e luz, não é? E criou-nos a todos de acordo com a sua imagem, com a sua semelhança. Portanto, nós somos seres de amor e luz. E somos seres de amor e luz ainda a serem burilados, não é? E há a teoria dos fractais, enfim, todas essas coisas nós não vamos entrar agora aqui. Mas temos que ser trabalhados, e quem se trabalha somos nós em comunidade, juntos uns com os outros, no nosso próprio burilamento. Portanto, Deus não vai punir ninguém, nem agora, nem eternamente. E este é o grande conceito que nos trazem os espíritos, para desmontar todo esse paradigma que quase todas as religiões têm. Kardec aqui neste livro, O Céu e o Inferno, explica isso muito bem. As tais filosofias também, que surgiram muitas no século XIX. E, portanto, este diálogo aqui é importante nós entendermos estas questões. As punições que vêm até nós são por nós criadas. E as recompensas que vêm até nós são por nós criadas.
E à medida que nós formos tendo mais consciência destas situações, nós estamos em melhores condições vibracionais de atrairmos para nós, por sintonia e pela lei da sintonia, situações mais harmoniosas. Porque também, à medida que nós vamos tendo estas consciências mais alargadas, não é? Nós vamos tendo maior capacidade de ver e de entender o mundo à nossa volta. Nós vamos ver e entender coisas que nós, e nós vimos isso por nós. Nós hoje não somos o mesmo que éramos há 5 ou 10 anos, não é? Nem há 2 anos. Nós, ultimamente, todos nós temos evoluído muito rápido. E, portanto, nós hoje, quando olhamos para alguns comportamentos nossos de há 2 anos, nós já não os entendemos como nossos, não é? Nós já os vimos de maneira diferente. E continua Allan Kardec, a punição que ela sofre é uma advertência sobre o mal praticado e que deve ter como resultado sua recondução ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seu desejo de proceder melhor seria supérfluo. Por conseguinte, o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado. O desígnio primordial é que nós todos alcancemos a felicidade eterna, porque nós somos eternos, não é? Perfeição eterna. E se assim fosse, nós não chegaríamos lá nunca, não é? Andaríamos sempre aqui a marcar passo. Porque haveria seres predestinados à felicidade e outros ao infortúnio. Se, agora digo eu, se todos somos filhos do mesmo pai, como é que um pai escolhe uns filhos para o caminho do bem e da luz e escolhe outros filhos para o caminho do sofrimento? Não faz sentido, certo? Portanto, por argumento racional, não pode ser. Se uma alma culpada, perdão, se arrepende, ela pode tornar-se boa. E podendo tornar-se boa, ela pode inspirar a felicidade. E é muito engraçada esta questão do inspirar a felicidade, porque nós inspiramos-nos todos uns aos outros. Nós aprendemos, neste estágio onde estamos, ainda aprendemos por imitação, por reflexão, por pensamento e por exemplo, não é? Por isso é que os bons exemplos têm que ser replicados, as boas posturas também, porque vamos não só fortalecer a nossa aprendizagem em nós mesmos, como também vamos acabar por propagar esse modo de agir perante os outros. Deus seria justo se lhe recusasse os meios para isso? Claro que não, não é? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade que dele é prémio deve ser eterna. O castigo, que é um meio de alcançá-la, deve ser temporário. E que o castigo, não esqueçamos, somos nós que nos castigamos a nós mesmos. Não há ninguém que nos venha castigar. Até mesmo na justiça dos homens, que são diferentes as leis, são diferentes as premissas, são diferentes as formas de agir, mas somos nós que podemos pôr-nos à mercê de ter problemas ou não, não é? Acabamos também por ser nós, de uma forma ou de outra, gerimos um bocadinho essa situação. E o temporário é o tempo que nós mesmos estamos no processo de aprendizagem quando optamos por um erro, ou quando optamos por uma imperfeição, ou quando optamos por um comportamento mais egoico, mais orgulhoso, ou quando somos confrontados por esses comportamentos e ainda não fizemos o trabalho dentro de nós para saber como reagir corretamente, não é? E isso desarmoniza-nos. Então, temos ali temporariamente um processo que é semelhante ao processo digestivo, só que estamos a digerir energia, estamos a digerir comportamentos que não estávamos à espera e que nos causam uma certa entropia de consciência. E para terminar, diz-nos ele, a mais simples noção de justiça, mesmo entre os homens, diz que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Nós já estamos quase em cima da hora, de qualquer forma, deixem-me cá ver se eu consigo partilhar convosco. Consigo, ainda consigo. A Justiça Divina, capítulo 44, diz-nos Emmanuel no seu capítulo de comentário a este item que lemos aqui do livro do Céu e do Inferno.
intitulou Divina Presença. E diz-nos: quando nasceste na terra, assemelhavas-te ao pássaro semimorto que a tormenta arremessa em esquecida concha da praia. Mas apareceu sobre-humana ternura num coração de mulher, e foste, pelas maternas mãos, levado e alimentado milhares de vezes, sempre por amor, a fim de recuperares a consciência. Quando o véu da ingenuidade infantil te empanava a cabeça, afligindo os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que te fulgia no olhar e entregou-te a riqueza imarcível da escola. Nos dias da primeira mocidade, quando a despreocupação parecia anular-te a existência, amigos notaram o caráter que te brilhava nos gestos e integraram-te a vida nos dons do trabalho. Na enfermidade, quando muitos duvidavam da tua capacidade de reerguimento, o médico verificou que uma força sublime que atuava nas mais íntimas células estendeu-te confiante o remédio eficaz. Nas horas difíceis de incompreensão, ouviste, em meio das próprias lágrimas, inarticuladas canções de conforto e esperança, enxertando-te a paciência e a alegria. Por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofres, és o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. E se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. Aprendamos a amar e a respeitar esse alguém com A grande, como quem sabe que estamos nele, como o fruto na árvore. E se caíste tão fundo que todos os afetos te hajam abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa, recorda que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate, porque nunca estiveste diante da presença de Deus. Nunca estivemos diante da presença de Deus. Sentimos Deus em nós constantemente. E esta é a divina presença que nos traz Emmanuel neste texto que faz como que um caminho desde o berço até à partida para a nossa verdadeira pátria, alertando-nos que aprendendo a amar e a respeitar essa divina presença, nós estamos sempre nele, como o fruto está na árvore. Queridos companheiros, vou dar aqui uns minutinhos à Suzy, que já estamos quase no final. Suzy. Muito bonito, sim, senhora. É muito bonito. Mas eu acho que ainda poucas pessoas entendem que nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Não há nada externo a nós que faça com que nós sejamos polidos ou sejamos abençoados, somos nós que contribuímos para isso. E não é fácil chegar a esse raciocínio. Porque de facto é mais simples, é mais fácil culpar os outros. Mas eu já tenho consciência disso, que de facto está nas minhas mãos aquilo que vem amanhã. Portanto, tenho que ter atenção a hoje para o amanhã ser melhor. É isso mesmo. Não é fácil, não. É uma luta constante, não É é? uma luta constante, exatamente. É uma luta constante. Este mundo ainda é muito pesado e nós ainda somos alunos que estão neste caminho há muito pouco tempo, não é? Com esta Sim, consciência, como sim. dizes. Obrigada. Como dizia um amigo nosso, nós ainda estamos a gatinhar. Somos Exatamente. bebés a gatinhar. O nosso querido Telmo. É verdade. É verdade. Para o Telmo, um grande abraço e para ti um grande beijinho. Um grande beijinho também Um bom e até domingo amanhã. e até amanhã.
no O nosso. nosso Evangelho no Lar, sim, senhora. Isso mesmo, Suzy. Beijinhos grandes, um bom Tá? domingo. Bom domingo a todos, que nós hoje estamos aqui no domingo, não é? Ontem não foi possível. Pois, um bom resto de domingo. Um resto de domingo. E até amanhã, se Deus assim o E até amanhã, permitir. se Deus quiser. Adeus, Tá? até amanhã. Tchau. Beijinhos Deus, até grandes e amanhã. obrigada. Tchau. Beijinhos, Beijinhos. Tchau. beijinhos, beijinhos.